Boa tarde, Raul. O Ercílio vai fazer o terceiro jogo fora de casa nessa Série D. Até aqui foram 2 empates em 0-0. Contra o Aimoré, a equipe não foi bem. Contra o São Joséense, foi bem, até poderia ter vencido. E agora, contra o Concórdia, o time evolui ainda mais, vai mais forte para esse jogo lá no Oeste? A nossa expectativa é de fazer um jogo melhor do que os outros, fora de casa. Acho que a gente vem numa crescente. Fizemos um bom jogo contra o Camboriú, contra o São Joséense a gente teve a oportunidade de ganhar também. Acho que vai ser um jogo difícil. A equipe do Concórdia é uma equipe bem sólida, forte. Espero que a gente esteja bem atento aos detalhes para conseguir fazer um grande jogo e sair com um bom resultado. O Raul, na última partida ocorreu a situação da lesão do Aleph no aquecimento e o Giovani assumiu a titularidade. De que maneira você acha que isso mexeu com a forma da equipe jogar na partida? Acho que modifica em relação à questão de presença de área. Acho que o Aleph é um jogador mais de última bola, de definição. Ele pode trabalhar como um pivô, como ele trabalhou bastante lá em São José dos Pinhais, mas também em relação à questão de bolas de cruzamento, ele é um exímio cabeceador. O Giovani já é um centroavante mais de ataque a espaço, também tem um bom pivô, mas é um cara que tem um pouco mais de velocidade para estar rompendo. Acho que se modifica em relação a isso, são jogadores com características diferentes. A gente teve essa situação da lesão do Aleph, o Giovani entrou, acho que ele supriu aquilo que a gente necessitava no momento. Nós estamos treinando algumas outras alternativas, visto que a lesão do Aleph pode ser algo mais sério. A gente tem que esperar o resultado dos exames para ter uma certeza de quanto tempo ele vai ficar fora. Isso te preocupa muito? Você tinha 2 opções ali para ser o 9, o Giovani e o Aleph, sem o Pitbull, agora você tem o Giovani. Até que ponto isso te preocupa? Não preocupa em dado momento que a gente perde um atleta que tem uma característica peculiar, que é um cara que tem presença de área, de cabeceio, forte, tem bom pivô que vinha nos ajudando. Sempre é ruim perder algum atleta por lesão. Acho que dentro do elenco a gente tem algumas possibilidades que a gente pode utilizar. Eu tenho treinado essas possibilidades. No jogo aqui eu acabei, no final do jogo, utilizando o Eric. Tem uma possibilidade de repente jogar sem 9. Tem situações pontuais que foram treinadas e que a gente possa vir a utilizar conforme a característica daquilo que o jogo vem a pedir. Nós podemos ver, por exemplo, uma minutagem maior do Ítalo Magnata no futebol profissional? Nesse momento, acredito que não. O Ítalo está integrado ao Sub-20, está jogando no Sub-20. Nesse momento, eu tenho algumas possibilidades dentro do próprio elenco principal que possam vir a suprir vamos dizer assim, essa falta do Aleph. Ô Raul, para o jogo de domingo você não vai contar com o Cabeça, que está suspenso. Quem que será o seu substituto? Está definido? Não, ainda não está definido. Tem alguns treinamentos ainda por fazer. Tenho testado algumas possibilidades. Tem jogadores com características diferentes que possam vir a suprir essa ausência. Tem o Davi Lopes, tem o Denner, tem o Julinho, tem o Vital. Então eu tenho procurado treinar possibilidades. Vou treinar mais algumas delas para ver aquilo que vai ficar em relação ao melhor encaixe, para a gente ter uma boa alteração, vamos dizer assim. Ô Raul, no sábado nós vimos pela primeira vez o Felipe Menezes como titular. Como é que você avaliou a atuação dele e é uma posição que pode ser mantida para esse domingo no jogo fora de casa? Eu gostei da atuação do Felipe. Acho que ele é um jogador que dispensa comentários na questão de capacidade técnica e cognitiva, e ele demonstrou isso em relação à questão de saber jogar no entrelinhas, os momentos de dar apoio e iniciar a construção do ataque. Acho que é um jogador muito interessante. Tem a questão de ritmo, né? Ele vem de um período longo parado, fez cerca de 70 minutos no jogo. Então a ideia é que a gente consiga equilibrar essa carga dele, conseguir manter. A gente vai ter uma sequência grande de jogos agora, e a gente tem que procurar saber usá-lo da melhor maneira possível no momento correto. E é uma outra situação que a gente está procurando treinar para ver qual vai ser a possibilidade de ele iniciar o jogo. O Ercílio é o segundo colocado do grupo 8 com 8 pontos, enfrenta o Concórdia, que é o quinto com 4 pontos. É um jogo confronto direto. Qual a importância desse jogo para a sequência do Ercílio na competição?
Eu vejo que todos os jogos nessa primeira fase, principalmente agora no início da competição, são jogos de confronto direto, porque o nível de equilíbrio entre as equipes é muito grande. Acho que o Concórdia tem uma equipe qualificada, uma equipe que foi montada para buscar uma das vagas para classificação. Acho que a gente tem que procurar fazer um jogo sólido novamente, procurar impor nosso ritmo e procurar pontuar, que eu acho que é extremamente importante estar pontuando no início da competição, para no final a gente conseguir controlar a tabela e buscar o primeiro objetivo do clube, que é a classificação. O Raul, o Hercílio Luz nunca venceu o Concórdia lá no Oeste Catarinense, e nesse ano no estadual nós vimos uma partida truncada num 0-0. Como é que vocês encaram essa partida? Vocês trabalham no sentido de buscar os 3 pontos lá? Sempre a gente busca os 3 pontos, não tem uma ideia de jogar para empatar. Acho que quando tu joga para empatar, tu acaba perdendo. Então a ideia é sempre estar buscando os 3 pontos. No jogo lá em Concórdia, no estadual, acho que realmente foi um jogo bem truncado, acabou se encaminhando para aquilo para o empate mesmo, para um 0-0. E a gente acabou realmente no final do jogo segurando esse resultado, porque o empate naquele momento era bom para nós. Nós vamos procurar trabalhar da melhor maneira possível para procurar a vitória. Acho que é extremamente importante isso, e até para a gente conseguir continuar num processo de crescimento da equipe, de solidez da equipe, que eu acho que a gente vem nessa crescente. O Hercílio vai para a 5ª rodada. Você sempre cita que gosta de acompanhar os jogos, os adversários. No contexto geral, o que você está achando dessa Série D? Você também está de olho em outros grupos? E o Hercílio está no caminho certo? Tem equipe? Tem trabalho para buscar o acesso? Eu tenho acompanhado, sim, em relação aos outros grupos, mais os gols das outras equipes, dos outros grupos, mas não tenho acompanhado muito diretamente. Estava sem transmissão, né, então estava meio complicado em relação a isso. Da nossa chave, eu tenho procurado assistir todos os jogos. Nível de equilíbrio muito grande, equipes qualificadas, como a Série D pede, equipes fortes, bem competitivas. Eu acho que a gente tem uma equipe sólida e bem competitiva, mas pensar em acesso a gente está pensando muito longe. Eu acho que a gente tem que pensar no primeiro objetivo, que é a classificação, pensar no jogo a jogo, pensar no próximo partida, que é o Concórdia. E a partir do momento que a gente visualizar essa possibilidade de classificação, a gente começar a estudar as equipes adversárias que possam vir a nos enfrentar futuramente. Mas acho que a gente tem que pensar primeiro pontualmente, e o pontual nosso é o Concórdia. Raul, no último sábado a gente viu o Juliano caindo um pouco mais para a esquerda, até com relação ao que ele vinha fazendo nas primeiras rodadas. Você gostou desse novo posicionamento dele? Como é que você avaliou a atuação dele no sábado? Acho que ele fez um bom jogo. O Juliano é um jogador muito versátil, ele tem uma capacidade técnica muito boa, tem muita força, velocidade. Acho que ele pode jogar pelos lados, pode jogar por dentro, como ele vinha jogando antes. Até na lateral ele chegou a fazer lá em São Leopoldo contra o Aimoré, quando o Rainan acabou machucando. E era a origem dele, na verdade, na base do Juventude. Acho que o Juliano é um jogador que agrega bastante ao elenco, nos ajuda bastante. Acho que ele fez um bom jogo aqui no final de semana. Eu conto com ele e com os demais também, para que a gente tenha um grupo e um elenco forte para conseguir atingir os objetivos do clube. Em uma semana, o Hercílio vai fazer 3 jogos, com 2 viagens, uma para Concórdia e outra para Pelotas, e no meio de semana aqui o Caxias. Isso tudo já foi planejado? Essas viagens te preocupam? Tem algum trabalho diferente? O que esperar dessa sequência difícil e importante para vocês? Nós fizemos um planejamento já para as próximas 5 rodadas, em relação à questão de viagem, em relação à questão de planejamento de treinamento, em relação à questão de treinamento, principalmente para o G2, que seriam aqueles atletas que ficam no banco, que normalmente acabam treinando menos e acabam jogando menos, e aí de repente acaba saindo um pouco da questão de forma. Então a gente acha que é importante a gente conseguir um equilíbrio de carga para todos os atletas, aqueles que estão jogando e aqueles que não estão jogando. Além da questão da recuperação, acho que a gente vai precisar usar muito bem o elenco nessas próximas partidas, para que a gente consiga manter um nível de competitividade alto e um nível de intensidade alto dentro das partidas.
além de dosar em relação à questão de alimentação dos atletas, hidratação, toda a logística que eu acho que é fundamental para conseguir fazer uma boa recuperação e ter todos aptos para estarem jogando. Nesse momento da primeira fase que o calendário aperta um pouco mais, tem os jogos no meio de semana, tem alguma rotação de elenco prevista? Algum jogador que vocês imaginam que vai sentir um pouco mais do desgaste físico, já esteja planejado uma minutagem um pouco menor? Na verdade, a gente planeja trabalhar todos os atletas de maneira igual, deixar todo mundo apto e pronto, sabendo aquilo que precisa ser executado durante os jogos e durante os treinamentos. Eu acho que os atletas têm suprido bem essa situação e a gente tem todos eles aptos para jogar. Em relação à questão de ter já um planejamento de minutagem, a gente não fez. A gente vai procurar dentro dos jogos e vendo dia a dia a recuperação dos atletas para ver dentro da necessidade aquilo que vai ser necessário fazer em relação à questão de alguma troca pontual ou, se necessário, fazer algumas trocas pontuais para que a gente consiga manter o nível de intensidade e o nível de jogo.